Como foram os últimos dias da vida do rei Salomão? Você já parou para pensar como o rei mais sábio de todos os tempos, Salomão, terminou seus dias? Como um homem que recebeu diretamente de Deus uma sabedoria incomparável, acabou se desviando de seus caminhos. O que aconteceu nos últimos anos de vida desse grande monarca, que o levou a se afastar da fé, a enfrentar revoltas dentro do seu próprio reino e a se ver cercado por adversários externos? Neste vídeo vamos explorar os momentos finais de Salomão, revelando como o peso de suas escolhas, a influência de suas esposas estrangeiras e o descontentamento crescente de seu povo moldaram o fim de um dos reinados mais prósperos da história de Israel. Prepare-se para uma jornada profunda que vai nos levar desde a construção de altares pagãos até reflexões arrependidas de um rei que, nos seus últimos dias, se viu confrontado pelas consequências de suas ações. Será que toda a sua sabedoria foi suficiente para salvar seu legado? Venha descobrir as lições poderosas que a vida de Salomão ainda tem a nos ensinar. Desvio espiritual. Nos últimos dias de vida de Salomão, o grande rei de Israel, sua trajetória começou a ser marcada por desvios espirituais significativos. Salomão, conhecido por sua sabedoria incomparável, cometeu um erro fatal ao permitir que suas muitas esposas estrangeiras o influenciassem espiritualmente. De acordo com as escrituras, Salomão possuía 700 esposas e 300 concubinas, muitas delas princesas de nações vizinhas como Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônios e Hititas, que adoravam deuses diferentes de Jeová. Apesar de toda a sabedoria que Deus lhe havia concedido, Salomão foi influenciado por essas mulheres a construir altares para os deuses delas e a participar de cultos idólatras que elas promoviam. Esse desvio espiritual culminou na construção de altares pagãos para divindades estrangeiras como Astarote, a deusa dos Sidônios, e Milcom, o deus dos Amonitas. Esses altares foram erguidos em locais elevados nos arredores de Jerusalém. Não apenas Salomão permitiu que suas esposas realizassem sacrifícios nesses locais, mas ele próprio participou desses cultos. Esse afastamento da adoração exclusiva a Deus foi duramente condenado por ele, pois apresentava uma ruptura com o pacto que Deus havia feito com Davi, pai de Salomão, e consigo próprio. Deus havia prometido abençoar Salomão e seu reino se ele permanecesse fiel aos mandamentos, mas advertiu que, se ele se afastasse, o reino sofreria. A apostasia de Salomão não foi apenas uma traição pessoal, mas também trouxe consequências duradouras para o reino de Israel. O descontentamento do povo. O descontentamento entre o povo começou a crescer nos últimos anos do reinado de Salomão. Para financiar suas grandiosas construções, incluindo o Templo de Jerusalém, seu palácio e outras obras públicas, Salomão impôs altos impostos e recrutou milhares de trabalhadores entre as tribos de Israel. O fardo de manter esse vasto império tornou-se insuportável para muitos israelitas, especialmente aqueles das tribos do norte. Inicialmente, o povo respeitava a grandeza de Salomão, mas à medida que a carga de tributos e o trabalho forçado aumentavam, o ressentimento começou a tomar conta. Esse descontentamento criou um clima de tensão que seria herdado por seu filho, Roboão, resultando em uma rebelião logo após a morte de Salomão. Os sinais de revolta começaram a aparecer ainda durante a vida de Salomão, mas ele conseguiu mantê-los sob controle. No entanto, as sementes do conflito já estavam plantadas e a divisão do reino era iminente. Consequências políticas. Politicamente, os últimos anos de Salomão foram marcados por adversidades crescentes, tanto internas quanto externas. Adversários externos que haviam sido anteriormente derrotados ou mantidos sob controle começaram a se reerguer. Hadad, o Edomita, escapou da matança de Edom realizada por Joabe, comandante do exército de Davi, e retornou para se vingar e causar problemas a Israel. Rezon, filho de Eliada, também se tornou um adversário feroz, causando danos ao reino no norte. Esses adversários externos começaram a atacar e a se rebelar contra o controle israelita, expondo a fraqueza do reino de Salomão no final do seu reinado. Embora ainda fosse um reino poderoso, essas revoltas foram um sinal de dificuldades que seu filho enfrentaria. Internamente, Jeroboão, um dos oficiais de Salomão, começou a ganhar poder e influência. Ele foi abordado por Aías, o profeta, que profetizou que Jeroboão governaria sobre as 10 tribos de Israel, prenunciando a divisão do reino após a morte de Salomão. Essa profecia refletia a crescente opressão interna e as tensões que Salomão não conseguiu resolver antes de sua morte. Reflexão e arrependimento. Conforme essas pressões aumentavam,
Salomão parece ter se voltado para a introspecção. O livro de Eclesiastes, tradicionalmente atribuído a ele, reflete uma profunda meditação sobre a vida e suas realizações. No auge de sua sabedoria, Salomão reconheceu a futilidade das riquezas, prazeres e conquistas terrenas, descrevendo tudo como vaidade e correr atrás do vento. Essas reflexões podem ser vistas como um reconhecimento tardio das consequências de suas escolhas, especialmente seu afastamento de Deus. O tom do livro é de arrependimento, sugerindo que nos últimos dias de sua vida, Salomão percebeu que sua busca por poder e prazer não trouxe a verdadeira satisfação. O Eclesiastes termina com uma poderosa mensagem: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Este é o clímax das reflexões de Salomão, um retorno ao essencial, a importância de viver uma vida em conformidade com os mandamentos divinos. A morte e o legado. Salomão morreu após um reinado de 40 anos, por volta de 931 a.C. A Bíblia não fornece muitos detalhes sobre os últimos momentos de sua vida, mas ele foi sepultado na cidade de Davi, junto com seus antepassados. Sua morte marcou o fim de uma era de ouro para Israel, que havia sido o período mais próspero e influente do reino. Após sua morte, seu filho Roboão assumiu o trono. No entanto, devido à sua incapacidade de lidar com o descontentamento das tribos do norte, o reino foi dividido em dois: o reino de Israel, liderado por Jeroboão, e o reino de Judá, governado por Roboão. Essa divisão cumpriu a profecia de Aías e foi uma consequência direta das ações de Salomão. Nos últimos dias de Salomão, vimos como a sabedoria, mesmo divina, não é suficiente se não for acompanhada de obediência e humildade. O grande rei que começou seu reinado com tanto potencial, terminou sua vida marcado por arrependimento e pelo peso das escolhas erradas. Seu legado é um poderoso lembrete de que o desvio dos caminhos de Deus pode trazer consequências devastadoras, não apenas para nós, mas para todos ao nosso redor. Salomão nos ensina que a verdadeira grandeza não está apenas em conquistar riquezas ou poder, mas em permanecer fiel aos princípios que nos foram dados. Que a história de Salomão nos inspire a refletir sobre nossas próprias vidas, a evitar os mesmos erros e a buscar sempre a sabedoria divina como guia, não apenas em momentos de glória, mas em todos os dias de nossas vidas. Obrigado por assistir e não se esqueça de se inscrever para mais reflexões poderosas como essa.